Bom, pessoal, bom dia então a todos aí. Bom, pessoal, hoje então aí a nossa última aula, né, da OCE de manutenção de sistemas mecânicos convencionais. Depois a gente vai iniciar aí a última, né, OCE do curso. É, Aí a nossa aula, pessoal, em janeiro a gente retoma as aulas aí, né, porque vai ter o fim de ano aí. Aí na próxima não, né, na segunda-feira, deixa eu só ver aqui. Dia 6 a gente retoma aí, né? Dia 23, dia 30 aí, a gente para aí, né? E retoma no dia 6. Ok, pessoal? Aí quem tiver já devendo ser dessa ou ser das demais, coloque em dia aí. E estamos partindo para a nossa ah, reta final aí do curso. Hoje aí, pessoal, eu quero falar sobre a escolha de um software, né? A gente vai ver aí que não é, tem alguns critérios, né? Não é só porque dá manutenção e tem só qualquer tipo de software, tem que ter alguns critérios. Eu vou falar isso com vocês hoje. Ok? Antes de iniciar aí, pessoal, eu quero passar um vídeo da indústria, então logo em seguida a gente inicia. Hoje, junto com o Itaú, você vai ver como isso aqui se transforma nisso aqui. Bora ver? Junto com o Itaú, a gente já fez vários vídeos explicando o que são os números do cartão, como se proteger de fraudes, o que é o cashback, como são os benefícios, pontos. Agora chegou a hora de ver como é a produção desse pedacinho de plástico, o cartão de crédito. E para isso a gente veio aqui na fábrica da Idemian, que fica na região metropolitana de São Paulo, que é um dos fornecedores de cartões do Itaú. A produção começa nessa sala, que é onde os designers têm que criar a parte visual. E aqui tem uma série de regras. Por exemplo, eles têm que seguir uma norma internacional, que é o ISO 7810. Ela define, por exemplo, o tamanho do cartão. Tem que ter exatamente 8 centímetros,56 por 5,39. Também define a posição do cartão, da tarja magnética, onde ficam os números do cartão, a central de atendimento, até o arredondamento do canto é padronizado. Mas já tem alguns cartões do Itaú que tem um corte diferenciado aqui na lateral, que servem para as pessoas com deficiência visual identificarem o cartão e colocarem do lado certo na máquina. Com a arte aprovada pelo Itaú, daqui vai para a impressora. Quer dizer, não é essa impressora aqui, não. É essa, uma impressora rotativa que funciona como se fosse uma sequência de carimbos gigantes. Os carimbos são 4 placas de metal, cada um pega uma cor básica: ciano, magenta, amarelo e preto. Essas 4 cores conseguem formar qualquer cor. Uma folha de PVC em branco vai entrar por esse lado da máquina e em cada etapa tem um rolo enorme que vai aplicando as cores. Em geral são 4 cores, mas às vezes na máquina eles colocam uma tinta especial, que é o caso do laranja do Itaú. Ela tem até um código específico, é o Pantone Orange 21C. Quando você vê esse laranja, você tem certeza de que é Itaú. Essa cor surgiu para dar mais destaque para as agências, mas depois acabou ganhando um significado muito maior, virou um símbolo da marca. Então, para garantir o tom exato do Itaú, a tinta já entra pronta na máquina. Você tá vendo ela escura aqui, mas no papel ela sai laranjinha. Como é que vocês fazem a checagem de cor? É muito importante a gente ter certeza que a cor vai estar no tom certo. Para isso a gente tem essa máquina aqui. Esse sensor na ponta, ele enxerga a cor, mas com uma precisão muito alta. Com isso, a gente garante que tudo vai estar no tom certo. O que sai da impressão é uma chapa bem fininha de PVC com 48 cartões, mas calma, que não acabou aqui não. Quando você pega o cartão na mão, dá a impressão de que é uma coisa só, mas não é não. São 5 camadas de plástico diferentes. Por fora, na parte mais externa do cartão, vai ter uma coisa transparente bem fininha, que aqui eles chamam de overlay. Na frente do cartão ela é absolutamente transparente, mas atrás a gente tem a tarja magnética. Aqui no Brasil ela praticamente já não é mais usada, mas os cartões vêm com ela porque lá fora, em alguns lugares, ainda é importante. Um pouco mais para dentro, a gente vai ter aquelas folhas que você vê imprimindo, uma da frente do cartão e a outra a parte de trás. E no meio tem um recheio, que é a parte mais legal de todas. É um circuito de fios de cobre extremamente finos
que vão formar a antena do cartão de crédito. Você já viu a gente falando sobre isso em outros vídeos aqui no Manual do Mundo, mas a gente nunca conseguiu ver com tanta clareza assim. Essa parte que parece uma molinha é onde vai ser o contato com o chip do cartão, e a parte que parece um circuito de corrida é a antena. Quando você aproxima o cartão da maquininha, ela solta um pulso eletromagnético que gera energia nesses fios, nessa bobina. Isso vai ativar o cartão, que manda uma mensagem via rádio de volta usando essa antena. Essa máquina que faz o sanduíche dos cartões usa um sistema de ultrassom para fazer uma solda provisória, porque para juntar tudo mesmo, o sanduíche precisa ir para um forno. Lá a placa fica 20 minutos a 130 graus Celsius e uma pressão de 10 vezes a pressão atmosférica. E depois ainda passa por uma prensa fria. Agora sim o cartão pode ser cortado e ficar naquele formato que você estava esperando. Um item de segurança que vem agora, que é super controlado aqui dentro, é o holograma. Ele vem numa bobina com milhares e cada um tem um número específico. Para passar para o cartão, existe um clichê, que é uma espécie de um carimbo quente, que tira da bobina e ao mesmo tempo já cola em cima do cartão pela alta temperatura. Durante todo o processo tem várias checagens de segurança, mas eu queria mostrar uma máquina para vocês aqui que é muito legal. Iberê, essa máquina ela é uma máquina de inspeção toda automatizada e ela consegue perceber defeitos microscópicos. São 4 câmeras. São 2 de alta resolução que olham para frente e para o verso do cartão para ver se todos os detalhes da impressão estão ok, e outras 2 que são câmeras de iluminação indireta, que elas servem para ver se a superfície do cartão está certa. Então é meio como se você olhasse o cartão de ladinho para ver se ele está lisinho e certinho. Todos os cartões que são produzidos, que vocês viram, eles passam por esse processo de inspeção. Tem essa outra máquina muito legal que fica torcendo os cartões. Eu sei que você não é aquela pessoa que vai colocar o cartão ali na carteira e depois sentar em cima, né? Mas nem todo mundo é assim e eles sabem disso. Para testar isso, essas máquinas pegam alguns cartões e simulam até 10 anos de uso. Agora vem uma parte muito importante, o chip. Tem até um manual para colocar a roupa aqui. Eu tenho que usar essa roupa porque aqui dentro tudo tem que ser super limpo. Não pode entrar um grãozinho de poeira que já pode dar problema. Você não vai acreditar, mas a parte inteligente do chip, a cabeça dele, é um quadradinho minúsculo que tá aqui, ó. Ele vem nessa placa grande chamada de wafer. Aqui cabem 40 mil dyes. Essa máquina vai pegar pedacinho por pedacinho e colar em cima de uma fita que tem aqueles contatos que você consegue ver por fora no cartão de crédito. Só que os dois ainda não estão conversando. Uma outra máquina vai fazer uma costura, vai fazer as ligações elétricas usando um fio de ouro, que é extremamente frágil, mas conduz muito bem a eletricidade. E é lógico que por cima tem que ir uma proteção. Então eles usam aqui uma resina que é curada com ultravioleta, que vai garantir que esses fiozinhos não vão quebrar. Então aquela parte douradinha do cartão, que a gente sempre fala que os dados ficam todos ali, que é o chip, na verdade os dados ficam numa parte bem menor que tá ali no meio. Então o produto final dessa seção da fábrica, que é super protegida, são milhares de chips que são colocados num rolo que entra nessa máquina aqui. Ela é uma fresa, funciona como se fosse uma furadeira virada para baixo que vai abrir um furo no cartão. É ali que vai ser encaixado o chip. Esse furo é extremamente preciso. Se fizer errado, ou o chip não vai encaixar ou pode estragar a antena. O chip é colado no cartão, mas não é com uma cola comum. É uma cola condutiva. Ela deixa passar a eletricidade para o chip poder fazer o contato com a antena. O chip funciona como um cérebro, onde tem todos os dados do cartão, o número, o nome do cliente, mas esses daqui ainda não tem nada. E eles precisam de um sistema operacional bem simples, uma espécie de Windows que vai dentro dele. É importante dizer que a tecnologia desse chip, que se chama EMV, é super segura. Depois que eles começaram a usar, não tem nenhum caso de que alguém tenha conseguido clonar o chip e nem ler os dados sem usar uma maquininha. O chip passa ainda por um teste de retirada, para garantir que está bem preso. Fisicamente o cartão tá pronto, mas ele ainda tá zerado, ele não tem dono, não tem nenhuma informação de alguém aqui. Então ele vai para um cofre até passar para a próxima etapa, que é a de personalização. Essa maquininha é uma espécie de scanner que consegue contar os cartões só passando em cima. Esse aqui é o outro lado da fábrica. É onde o cartão recebe o número, o nome, onde é gravada a tarja magnética, o chip. E por questões de segurança, a gente nem poderia gravar aqui. Mas você sabe que no Bora Ver a gente gosta de entrar em lugares que ninguém pode entrar. Então eles deram uma pausa na produção, tiraram todos os dados sensíveis e tudo que você vai ver aqui é fake. Foi criado só pro nosso vídeo pra gente entender como é que funciona. Aqui funciona assim. O Itaú manda todo dia a lista dos cartões que precisam ser feitos.
E isso vem num arquivo criptografado por um canal super seguro. Se você pedir um cartão novo ou uma segunda via, seu nome vai estar nessa lista aí. E aí eles separam no cofre a quantidade exata de cartões de cada tipo e os dados vão sendo gravados em etapas. A tarja magnética é a primeira a ser gravada. Depois vem o chip e aí uma impressora, que pode ser térmica ou jato de tinta, imprime os dados da frente do cartão. Depois ele volta por cima para imprimir a parte de trás. E fica assim. Os cartões estão prontos, mas não é assim que eles chegam para o cliente, não. A última etapa é a chamada folheteria, que é colocar o cartão no envelope. Aqui tem que garantir que estão colocando o cartão certo no envelope do cliente certo. E dependendo do tipo de cartão, esse envelope pode ser um pouco mais chique. Depois de aprender tudo isso, o mais legal é ver que no final sai um cartão bem leve, feito para caber na carteira, para ser levado para todo lado, que a gente usa todo dia e nem imagina que tem tanta tecnologia e detalhes de segurança. E para você que gostou de ver como o cartão é produzido, a gente também gravou um vídeo mostrando como funcionam os números do cartão de crédito. Se você não viu ainda, tem muita curiosidade bacana. Itaú e Manual do Mundo, juntos nós simplificamos o cartão de crédito. Bom, pessoal, então vamos lá. Iniciar a aula aqui de hoje. Bom, então, pessoal, né, hoje, né, na parte da manutenção, é difícil a gente pensar na parte do planejamento e controle sem auxílio do software, né? Apesar que tem muitas indústrias ainda, muitas empresas que ainda adotam a parte, vamos dizer assim, o modo antigo, né? Seria o setor da manutenção meio que de forma isolada, né? A gente sabe que hoje é praticamente impensável, né? Hoje a manutenção ela é indispensável, né? Ela é integrada, não tem como, ela faz parte do processo produtivo, não é visto mais como uma coisa que é, como diz, serviço de emergência, não mais, né? Bom, então a gente sabe que esses controles manuais, as planilhas eletrônicas, né, por mais que elas sejam ainda bem uma boa ferramenta, mas elas ainda são ineficazes, né? Então isso acarreta atraso e pobreza da qualidade dos dados fornecidos para uma tomada de decisão, né? Como eu falei, né? Hoje as ordens de serviço informatizada, o controle da manutenção, elas geram dados que são importantes, por exemplo, para nível macro, né, para uma tomada de decisão, para aumentar o nível de confiabilidade, né, diminuir o número de intervenções, ou seja, aumentar ao máximo a disponibilidade da minha máquina, né. Então, fazer isso de forma manual ou até em forma de planilha eletrônica, isso não integra, né. Se fazer uma planilha no Excel, ótimo, é bom sim para um controle mais interno, poucas pessoas, mas quando você quer integrar isso para uma indústria, para uma planta industrial, fica difícil, né? Não é da mesma forma como um software, né? Um software, um sistema mais robusto, né? Bom, então, pessoal, essa tendência a gente vê, ela é comprovada, né? Então, cerca de 89% das empresas consultadas pela Abraman, que é a Associação Brasileira de Manutenção, 89 dessas empresas utilizam software de manutenção. Vocês que estão trabalhando aí, você já deve ter visto aí software de manutenção que gera ordem de serviço, que integra com outras áreas, como almoxarifado, área de tesouraria e até área de recursos humanos. Então, esses softwares são muito integrados. Eles e não é meramente um software isolado de cada área. Hoje eles integram. Essa integração hoje é muito, muito importante, né? Bom, a gente tem aí uns tipos de software, né, que é utilizado na manutenção aí, né, feita uma pesquisa até 99. Então, a gente tem aí que 23% usa software próprio, 3% não utiliza software, 8% só planilhas eletrônicas. Você vê que já pode dizer, pessoal, que aqui, ó, não quer dizer que é ruim. Não, mas o problema é que você fica para trás, ó. Isso aqui é o pessoal que, vamos dizer assim, que vai estar na frente. É o diferencial. Então, esses de pequenos diferenciais, pode pensar assim, pô, um detalhe tão pequeno, mas é um detalhe que faz toda a diferença. Bom, um software, né? Mas o empresário me fala, um software é caro, tem que manter e tal, né? É custo, usa só uma planilhinha mesmo, é mais barato, mas tem que pensar nas integrações, tem que pensar no longo prazo. Se pensar no curto prazo, tudo bem, pode passar assim, não.
é barato, né? É uma solução mais barata, né? Não utilizar só, usar só, pô, só o método manual. Mas no longo prazo, né? Essa é minha empresa, minha indústria expandir, né? Se eu tiver novas unidades, né? Essas unidades têm que conversar entre si. A minha área da manutenção tem que conversar com o almoxarifado, tem que conversar com a área financeira, né? Tem que conversar com a área de produção. Então tem que ser tudo integrado. Então você tem que pensar isso no longo prazo. Então é um investimento que se faz, né? Então, pessoal, a importância desse sistema de manutenção vai justamente recair na necessidade de um controle efetivo das ações mantenedoras, então, desde os cadastros até a análise de relatório, né? Então, a gente vai produzir relatórios, né? Relatórios a nível gerencial. Então, atualmente, a gente observa a presença de específicos para o gerenciamento da manutenção sem uma integração eficiente com os outros sistemas, como, por exemplo, de custo e suprimento. Então, no entanto, pessoal, essa abordagem tende a caducar, pois a gente está na era, né? Nessa era moderna, a gente está no chamado sistema ERP, que é o Enterprise Resource Planning, né? Que surgiram da necessidade de um tratamento integrando as informações de uma empresa. Então, hoje está muito mais difundido, né? Divulgado esse sistema chamado sistema ERP, que é de integração mesmo entre as mais diferentes áreas, né? Então, o que que é esse sistema ERP? Ele é uma arquitetura de software que facilita esse fluxo de informações com todas as atividades da companhia. Então, como eu falei, integra tudo, área de compra, manutenção, finanças e recursos humanos. Então, ele vai ser um sistema amplo de soluções, né, de solução principalmente informática, né, informatizado, computacional, onde vai ter um banco de dados, né? Um banco de dados ali que vai ter, né, todas as informações possíveis, né? Então, desde informações simples de uma peça de reposição até dados de funcionários, né? Então, ele vai integrar tudo em um super banco de dados ali, onde essas informações são alimentadas em um módulo e disponibilizadas para os demais módulos, ou seja, é um banco de dados centralizado que difunde para as mais diferentes áreas, né? E vai interagir com um conjunto integrado de aplicações. Então, onde faz cadastro, onde gera uma ordem de serviço, uma outra gera uma ordem de pagamento, o outro faz para contratação, demissão, enfim, integra tudo, né? Então, se você dá de um sistema informatizado, pessoal, a gente tem que ter o objetivo. Você vai falar, não, eu quero um software para manutenção. Aí você vai olhar a manutenção como uma coisa só? Não, aí começa com um erro, né? Então, você pode pensar assim. Então, independente se a manutenção é a mesma coisa, né? Que a gente sabe que no fundo não é, né? Depende da minha área. Então, por exemplo, a manutenção de um software é totalmente diferente de uma manutenção de um torno, de uma fresa, né? Então, são coisas diferentes, não? Então, a forma de manutenção é distinta. Então, não vai ter o mesmo software de manutenção para intervenção em um torno de um software de manutenção ou de manutenção de um software, né? Então é diferente, né? Então eu preciso ter as finalidades. Então, primeiro, organizar e padronizar os procedimentos, né, ligados ao serviço de manutenção, como solicitação de serviço, programação de serviço e informações provenientes do banco de dados. Depois, facilitar a obtenção de informações da manutenção, como, por exemplo, custo do equipamento, sua performance, características técnicas, etc. Gerenciar a estratégia de manutenção através dos planos preventivos, que a gente vão garantindo as tarefas planejadas sejam automaticamente emitidas em forma de ordem de manutenção. O outro é aumentar a produtividade da manutenção, né, através de informações, otimização de mão de obra e ou priorização de serviços, né? Então, com o software eu consigo verificar, né, a produtividade da equipe, quanto homem-hora eu levo para uma determinada tarefa, então eu consigo fazer um gerenciamento de equipe, né? Verificar se minha mão de obra eu preciso de mais ou menos pessoas para uma determinada tarefa. Então gera dados ali, pessoal, e até em tempo, mais ou menos em tempo real, que eu consigo tomar pequenas decisões ali, principalmente na parte de organização e planejamento da manutenção, né? Também controlar o estado do equipamento, que gera um prontuário, então desse prontuário é um histórico que é mais fácil eu verificar isso digitalmente, né? Então eu quero o histórico daquela máquina, não preciso ficar passando páginas, infinitas páginas ali para achar um histórico. Eu olho pelo dia,
posso criar filtros, formas de pesquisar que são muito mais aptos, muito mais eficientes, né? E além disso, ele fornece relatório do histórico, né? Os índices consolidados, backlog, índice de corretiva, tempo médio entre reparo, tempo médio entre falhas, né? Enfim, os vários indicadores que a gente tem na manutenção, né? Esse sistema ele é capaz de me fornecer. E para escolher um sistema, pessoal, eu preciso também estabelecer alguns requisitos, né? Para poder fazer a melhor escolha possível de um sistema de manutenção, né? Um sistema de software para manutenção. Então, primeiro, a plataforma operacional ou sistema operacional, né? Então, quase 100% usa o Windows, né? Vai ter algumas áreas que vai utilizar software aberto, como o Linux, mas quase 100% é Windows. Uma relação amigável, então, o meu sistema tem que ter como opção o idioma o português, né? Claro, né? Uma multinacional, né, que é de outro país, que, por exemplo, não seja pode ser de língua inglesa, alemão, até chinesa, vai colocar o português ali, né, para poder ter uma rápida eh, resposta, né? Óbvio, se a empresa pede o inglês, te exige uma língua estrangeira, então se o software for, por exemplo, em alemão, você tem que ter a noção do alemão, né? Senão você não consegue operar, né? Além disso, né, permitir link entre rotinas interdependentes, abertura de mais de uma janela ao mesmo tempo, né, que é a multitarefa, ser intercambiável com programas que permite a utilização de figuras, desenhos e planilhas, né, principalmente as vistas explodidas, desenho de projetos, né, fotos, por exemplo, da máquina, né, para eu preciso para fazer ali um relatório, criar um prontuário. Integração com outros modos, né? Então, por exemplo, o ideal é a escolha de um sistema ERP, porque esse sistema ERP é um sistema único que integra todos as outras áreas, né? Performance, né? Então, o meu programa tem que ter uma boa performance, né? De velocidade, por exemplo, estabelece uma velocidade inferior a 8 segundos para qualquer consulta, né? Então, vou consultar um histórico ou alguma coisa assim, tem que ter pelo menos 8 segundos de resposta, né? Tanto para abertura de tela e processamento, né? Então, não pode ter, né? O sistema não pode ser lento, né? Não pode gerar esse gargalo, né? Ainda mais que eu preciso de respostas rápidas na minha indústria, né? Rastreabilidade, né? Então, permitir o acesso imediato às informações registradas, né? Justamente, ter uma rastreabilidade de histórico. Interface com materiais, né, onde eu posso permitir a reserva e a requisição de materiais vinculados à ordem de manutenção, né? Então, eu gerei uma ordem de serviço ali, uma ordem de manutenção, eu tenho ali insumos, ferramentas, mão de obra, né, o homem-hora, enfim, tem tudo ali estabelecido. Então, se eu já gerei ali, ele já conversa com o meu sistema lá, a interface, para saber o que eu preciso, se tem disponível ou não, para ter respostas rápidas também com relação a isso, né? Assistência técnica, né, para também, somente na questão da manutenção, né, implementação de melhorias no sistema. E com relação às rotinas básicas, pessoal, o meu sistema tem que oferecer as seguintes rotinas básicas para manutenção. Então, ca- cadastro de equipamentos, né, como tags, equipes, especialidades, técnicos, ferramental, EPI, etc. A rede de tags, né, então é fundamental que todo o meu maquinário seja devidamente tagueado para poder também facilitar essa questão de identificação. Geração manual de ordem de manutenção, também geração automática de uma ordem de manutenção, relatórios consolidados, né, dos índices de manutenção com opção gráfica, né, quando eu tenho um conjunto de dados reunidos onde eu posso fazer ali uma opção gráfica, gerar relatórios, né? Principalmente relatórios gerenciais aí para tomadas de decisão, né? Tanto para curto, médio e longo prazo. Preciso também ter registro e análise do histórico dos equipamentos, né? E grupos de tag, permitindo então análise de tendências, indicação de vida útil, etc. Preciso ter também registro das características técnicas dos equipamentos sob perfeita e rápida consulta.
uma inserção e giro perfeito de planos de manutenção, sendo geradas automaticamente ordens de manutenção, permitir ao usuário informar histórico, independente do estado da ordem de manutenção, constar conceito para tratar tarefas obrigatórias ou não de uma manutenção, então as demais tarefas serem tratadas como apoio, né? Então, nem toda tarefa ali, nem toda ação em uma determinada máquina é considerada manutenção, pode ser tratada como uma tarefa de apoio, né? Então, se ela pode ser isso, pode ser indicado se minha ordem de manutenção pode ser encerrada, né? Incluir a possibilidade de modificar informações, né, como o tempo, o número de homens das tarefas de um plano, né, no momento do relacionamento desse plano ao equipamento, bem como determinar a prioridade que este plano teria para esse equipamento. Então, o objetivo dessa implementação é diminuir o número de planos cadastrados com pequenas alterações. Opção para visualizar o calendário dos planos de manutenção dos equipamentos, com um comparativo, né, entre o planejado e o executado, né, então fazer ali um monitoramento em tempo real para saber se está dentro do prazo, se extrapolou, se aquela tarefa ali foi feita bem antes do prazo, então eu posso remanejar, posso determinar ali se aquela tarefa, então, ela pode ser feita em menos tempo, ou se extrapolou muito aquela tarefa várias vezes. Então, se aquela tarefa exige mais pessoas, né? Se exige mais pessoas para ela ser feita em uma menor quantidade de tempo. Definir o interrelacionamento das tarefas, né? Para estabelecer relação de dependência. Lembra aquele exercício que a gente fez do PERT CPM? Então, com um sistema de software, eu posso fazer toda aquela tarefa ali, eu posso já estabelecer as tarefas, simplesmente só estabelecer as tarefas e ele mesmo já determinar aquele gráfico ali para mim, aquele fluxograma, né? Aquilo que a gente fez manual, hoje faz tudo pelo software, né? Então, colocando as devidas dependências, aquilo ali gera tudo de forma automática, aquele fluxograma. Então, isso é muito útil, né? Principalmente se for uma tarefa, um procedimento que é complexo, então tem várias tarefas que tem uma sequência, que uma pode ser feita paralela à outra, né? Que uma é dependente da outra, e isso gera esse caminho para mim de forma bem mais assertiva, né? E mais rápido, né? Do que eu fazer aquele caminho, fazer aquele fluxograma manualmente, né? Efetuar também ajustes para corrigir eventuais erros, bem como melhorar a performance de execução do cálculo de alocação. Esse cálculo considera a capacidade, então, da especialidade ou técnico. Então, ao cadastrar essa capacidade, tem a possibilidade de informar exceções para determinadas datas e ou períodos, devendo ser possível informar o número de homens disponíveis. Então, possibilitar, por exemplo, parametrizar o intervalo para definir uma carga da especialidade. Né? Atualmente está sendo considerado um intervalo de 15 minutos, então esse intervalo pode ser 15, 30 ou até uma hora. Nos planos de manutenção, né, se possível, parametrizar a urgência, né, então qual que é o nível de prioridade da minha tarefa, né, então tudo isso para eu consigo, né, pessoal, com o sistema de software, fazer isso em tempo real, então eu consigo ter melhores tomadas de decisões e decisões mais assertivas e mais rápidas, então eu consigo corrigir uma rota muito mais rápido do que se eu fizesse isso num manual, utilizando simplesmente uma planilha. Então, mesmo numa planilha, eu tenho que ir lá na planilha e ficar mudando. No software, não. No software, num clique, né? O software já está ajustado, parametrizado. Num clique, eu já mudo algumas coisas, já melhoro muita coisa aí, né? Além disso, meu sistema tem que possibilitar o agrupamento de ordem de manutenção, né? Principalmente o agrupamento considerando a estrutura do meu equipamento, se ele é crítico. Posso efetuar esse agrupamento por tag, né? Então eu tenho uma série de tornos ali que tem mais ou menos a mesma, né, eles têm a mesma função ali, o mesmo tamanho, o mesmo porte, então posso efetuar um agrupamento por tag, né? Fazer setores de máquina, então são bombas por exemplo, para bombear água, outros para bombear, por exemplo, esgoto, né? Então posso agrupar em diferentes tags, né? Posso criar setores de máquinas, né? Bom, então possibilita ao usuário, pessoal, agrupar essas ordens de manutenção da forma que eu quiser. Então, eu posso utilizar N critérios, conforme a demanda da empresa, da indústria, né? Conforme ali o mais assertivo, né? O mais coerente.
né? Então, numa etapa anterior, é necessário o cadastro das ordens para os equipamentos, onde vai possibilitar que no segundo momento seja possível, então, sumarizar, ou seja, criar mesmo uma espécie de índice mesmo, uma catalogação das ordens de manutenção, né? E se eu vincular isso com aquela rede PERT CPM, tem que existir, então, uma forma de agrupamento que todas as tarefas sejam atendidas, né? Então, eu consigo correlacionar essas ordens de manutenção com aquele fluxograma que a gente fez na aula passada, né? Ok, pessoal? Então hoje era o que eu queria falar com vocês. Alguém tem alguma dúvida, questionamentos? Ok, pessoal. Bom, então é isso aí. Eu vou finalizando aqui por hoje, né? Vou desejar então a todos aí um bom dia, boas festas aí, né? Boas festas de fim de ano. Vou desejar a todos aí um bom dia. Fiquem então todos com Deus e até a próxima.